A criação de massas no Revit é bem simples. Você vem aqui na aba Massa e Terreno e Massa no Local, ela é a principal ferramenta. Você vem aqui no nome, você vai dar, obviamente, o nome dessa massa para que você possa mexer nela depois ou possa carregá-la para dentro do Revit posteriormente também. Ela serve como uma base caso você precise modificar alguma coisa depois. Ah, o ideal é, como aqui, já ter todos os pavimentos, todas as elevações para delimitar as alturas de piso e tudo mais do seu projeto. Então, vindo aqui no nível 1, eu posso começar a criar a forma da base dessa massa. Então, por exemplo, vindo aqui e criando esse hexágono aqui. Eu posso vir para o 3D, cancelar, dar um Ctrl, selecionar. Não preciso do Ctrl, falei à toa. É um Ctrl C, na verdade. Alinhado com níveis selecionados, que nem a gente fez lá com os módulos dos andares no nosso tutorial. E essa base vai estar no nível 1, que seria, entre aspas, o térreo, e aqui seria o pavimento 20, que seria a laje do edifício. Você seleciona os dois para delimitar que vai ser a partir dos dois que ele tem que criar a massa, e você cria essa forma. Uma forma de baixa complexidade que pode virar uma massa, bem simples, sem muita coisa. Mas, se você vier aqui, por exemplo, selecionar esse e dar uma rotação nele, vamos ver, 61 graus não, porque isso é um hexágono, não vai funcionar muito bem. 44 serve, ou qualquer coisa assim. E, como eu quero deixar mais complexo, eu vou colar no nível 1 no nível 10, que é bem no meio do edifício, e também dar uma rotação nele. Então, venho aqui e dou uma rotação de 27, por exemplo. Eu seleciono os três e a forma que ele vai criar vai ser a partir dessas três figuras geométricas alinhadas. Então, ele já vai criar essa torção, essa rotação do edifício. Clicando em concluir a massa, vai formar a massa e você vai poder fazer o edifício. Mas depois eu falo disso. Aqui dentro dessa construção, você ainda pode fazer adição ou subtração de formas. Vindo aqui no nível 1, por exemplo, e adicionando, por exemplo, esse prédio você quer que ele saia de um outro edifício, a partir da base de um outro edifício. Então você vem aqui e da mesma forma que eu fiz no começo, eu seleciono aqui, dou um Ctrl C e colo, por exemplo, até o nível 5. Você seleciona esses dois, aqui e aqui, e cria a forma. Você vai ver que ele está dentro desse outro formato, dessa outra forma que seria o outro edifício que eu falei. Você pode simplesmente clicar em unir e clicar nas duas formas que ele vai unir os dois. Vindo aqui nas formas em si, você também pode modificar manualmente todas as características do que você já construiu, desde arestas até mesmo pontos dessa forma. Então você pode modificar totalmente essa lateral, como eu fiz. Você pode vir aqui no cantinho e puxar. Demora um pouquinho. E você pode fazer a modificação que você quiser, que ele vai já calcular e já dar a forma perfeitinha, certinha. Pode ficar o quão complexo você quiser, às vezes até demais, que posteriormente pode gerar problema pro Revit renderizar a parede, colocar as paredes e tudo mais. Então, objetos muito complexos podem dar problema. Então vamos lá, concluir. Primeiro eu vou mostrar como subtrair uma massa, ao invés de criar uma forma, subtrair uma forma que você cria. Então, vindo aqui, novamente no nível 1, eu quero que interiormente a esse prédio, esse primeiro edifício, haja um shaft, o que a gente colocou como shaft no tutorial,
hexagonal. Então você vem nele aqui, seleciona, Ctrl C, colar, alinhado aos níveis, nível 10, ok. Você clica tanto nele quanto nesse e ao invés de criar forma, você clica em forma vazia. Ele vai fazer um buraco na forma já existente. E ainda assim você vai poder modificar. Aqui eu modifiquei a face, mas você pode modificar o vazio em si. Então ele ainda é capaz de sofrer manipulações. Vamos aqui, concluir massa. Talvez esse aqui esteja complexo demais para fazer as paredes, mas vamos lá. A partir dessa primeira forma aqui, o que você pode fazer é o seguinte. Você vem aqui em massa e terreno e piso por face. Aliás, não. Você vem aqui e pisos de massa. Todos os níveis que estão passando aqui pela massa, eles serão cortados e serão criados como massa. Então você vem aqui, você seleciona todos os níveis, dá um OK, e ele já vai sair todos os pisos que você delimitou aqui nas elevações. Selecionando tudo aqui, dando um filtro, tirando a massa em si, aplicar. Ó, todos os pisos já estão aqui. O que você pode fazer a partir daqui é o seguinte: você seleciona tudo, vem em massa e terreno e piso a partir disso daqui. Você vai selecionar todas essas massas que você acabou de criar, você agora vai transformar em piso realmente. Então você pode ou criar o seu piso, sua laje, ou simplesmente usar aqui um padrão do Revit. Aqui é ideal, no deslocamento, você colocar metade da espessura da sua parede, para que ela não fique para fora. Então você já resolve aqui esse problema. Selecionou tudo, criar piso. Aqui é 7.5. Pronto, criou. Ele já tem todos os pisos, mas faltam as paredes. Então eu venho aqui em massa e terreno. Deixa eu dar um ESC para conseguir selecionar tudo. Massa e terreno e parede. O que você vai fazer é, a partir das faces que foram criadas, você vai colocar as paredes que você fez. Então, eu coloquei 7,5 ali porque eu achei que eu ia usar uma de 15 centímetros, mas já veio uma de 20, então vou fazer uma de 20. Então, clicando nas faces, sobre as faces que você criou da massa, você já pode ir colocando todas as paredes do seu edifício, seja lá o que você tenha feito. Então aqui, aqui. Ficou bem estranha essa parte, mas vamos lá. Difícil de solucionar. Desunir, beleza. Daí quando dá esse problema, você tem que refazer, você tem que ver aqui novamente para fazer esse rolê. Então, dá uma travada, demora porque é meio desunir. Ó, cliquei aqui em desunir, ele vai criar de qualquer maneira. Se você clicar ali em cancelar, obviamente ele não vai fazer nada. Daí você tem que vir aqui de novo em parede, que senão não dá certo. Você continua criando, você faz tudo aqui certinho. E você faz tudo a partir da massa em si. Tem também aqui, como vocês viram, a partir do telhado. E uma coisa bem interessante que é o sistema de cortina, que eu vou fazer aqui rapidinho, só um segundo. Não vou fazer aqui, vou fazer um piso nessa face. Não um piso. Parede mesmo, é aqui, parede. Nessa face aqui. Dá aquela travada básica, porque obviamente é um objeto complexo, ele está calculando, está fazendo todas as curvas da parede em si. Pronto, está feito aqui o objeto. Internamente também dá para pôr as paredes, mas eu não vou ficar fazendo isso, porque eu já pus parede demais. O que dá para eu fazer aqui é dar um ESC, selecionar essa parede, vou dar um ESC, quer dizer, dar um delete. Vou deletar ela e eu vou usar uma
cortina de vidro, assim como a gente usou naquele outro prédio. Eu vou usar uma cortina de vidro para tampar essa região. Às vezes pode dar alguns problemas, porque o vidro ele é muito mais difícil de trabalhar e ele tem esse problema também no Revit. Então às vezes não fica tão bem unido, mas selecionando aqui essa face que já estava selecionado, você cria um sistema. Aqui você pode selecionar o tipo de sistema de cortina que você quer. Então dá uma demorazinha, mas ele cria aqui, ó. Você tem um sistema cortina e uma parede completamente torta, basicamente. Nessa outra região aqui, eu posso fazer do mesmo uma parede de cortina também, mas por outro método com outro padrão. Por quê? Aqui vocês veem que é tudo retangular, tudo meio estranho, fica tudo repuxado, bem bizarro. Para criar um outro tipo de sistema cortina, que não seja esse retangular padronizado, esticado, estranho, o que você pode fazer é a partir de um processo diferente. Então, vindo aqui, vou deletar essa parede, você vê que está sem, eu vou lá e seleciono a massa toda. Selecionando a massa toda, você clica em editar no local, você volta a selecionar só a face que você quer, o sistema de cortina diferente, e clica em dividir superfície. Aqui você consegue aumentar ou diminuir o número de eixos vertical ou horizontal dessa face. Aqui ainda continua retangular, mas vindo aqui no tipo, você consegue colocar triangular, ortogonal, hexagonal, octogonal, hexagonal. E nesse caso ficou meio estranhinho, mas você vê que já muda. Como aqui é muito fino, aqui é muito grosso, tem essa distorção bem grande no formato da cortina. Mas modificando aqui, por exemplo, para 80 e aqui 80, opa, 8 não, 80, vai dar uma boa de uma travada. Você vê que fica mais uniforme, mas ainda assim fica um pouco distorcido. Daí você vem em concluir massa e tá feito. Se você não quer manter esse formato muito geométrico, muito reto, que você vê aqui, ó, tem uma origem um hexágono, aqui tem um hexágono, aqui é um retângulo, tal. É muito geométrico, então você pode sim fazer formas, massas mais orgânicas. Às vezes é muito complicado porque essas regiões meio convexas, na verdade o que eu queria dizer era côncava, mas tudo bem. Elas podem, na hora de torcer, rotacionar, elas podem interseccionar elas mesmas, se você dá uma rotação muito grande e tal. Mas essa aqui, se eu não me engano, deu certo, é só não rotacionar demais, quer ver? Então eu vou lá em colar, já está copiada, já fiz tudo certinho, que nem eu havia feito nas outras partes. Eu venho aqui, essa aqui, eu dou uma rotação daqui para cá, essa aqui daqui para cá e torce para dar certo. Deu certo, olha lá. Você vê que é uma curva muito mais orgânica do que essas aqui criadas por retas, formas geométricas. Tá meio sobrepondo aqui, então é só fazer exatamente o que eu tinha feito naquele outro momento. Clico em unir, clico nessa forma e nessa outra que já era algo montado, uma única. Já está junto, já está aqui, daí a partir disso é só você criar o que você quiser.